Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre o KACR11, um fundo imobiliário que é muito ali classificado como um high yield entre todos os fundos imobiliários de papel que nós temos. E muitas pessoas têm me perguntado, André, por que tem caído tanto? E claro, olhando para o relatório gerencial, a princípio você não consegue uma explicação tão óbvia. Tanto é que você, olhando para a cotação do fundo nesses últimos 6 meses, você pode ver que ali, a partir mais ou menos de 27 de setembro, que começou essa queda bastante acentuada de 28%. Só que não foi só esse fundo que caiu. Só para a gente abrir um parênteses aqui nessa explicação, vou te mostrar outros fundos. Você pode pegar o próprio Tigar 11, você pode perceber aqui, ó, que nesses últimos 6 meses, olha só, caiu 30%. Mais uma vez aqui, ó, a partir, vamos dizer, quase setembro, caiu aqui, ó, 28,80%. E você tem outros tantos fundos que também tiveram essa queda bastante abrupta. Mas, na verdade, esse daqui é um vídeo que eu quero muito mais te explicar outros motivos que eu não vi absolutamente ninguém falando a respeito dos motivos das quedas que nós tivemos tanto nos fundos imobiliários, mas eu vou especificar ainda mais aqui para o KCR11, tá? Então, para a gente ter um ponto de partida, é sempre fundamental você ir para o relatório gerencial para saber o que é esse fundo. Bem, ele é, como eu te falei, um fundo de papel, tá bom? Por que isso daqui é importante? Por quê? Porque aí você precisa ver qual que é o indexador. Ele tem 99,9% em IPCA, sendo que a taxa média ponderada dos juros aqui é de quase 12,8, tá bom? Então, 12,8 mais IPCA, né, é uma taxa bem alta, tá bom? Normalmente você vê aqueles que são mais high grade ou pelo menos middle risk, eles ficam ali em IPCA mais 9, IPCA no máximo mais 10. A partir ali de 11, 12, a gente já começa a considerar um tipo de fundo de papel que é mais high yield, ou seja, ele vai te trazer maior retorno, entretanto ele pode também te dar maiores dores de cabeça, tá? Uma das coisas que eu queria te mostrar é que este fundo ele tem algumas concentrações que são fundamentais de você ver. Olha só, ele tem aqui, por exemplo, um que corresponde a 5,51. E, André, mas não tem aqui qual que é a empresa. Não tem problema. O que você faz? Você pega este número aqui, você dá uma pesquisar aqui no documento e aqui para baixo ele tem diversas fotos, ele mostra os empreendimentos, tem uma forma interessante de mostrar isso aqui para os seus cotistas, tá bom? Outros, ele tem uns aqui com 6% de indexação, pelo menos em relação à carteira toda, aqui ó, 6,5%, você pode depois puxar para ver. Se eu não me engano, esses dois aqui que eu vi, e aí tem outros aqui com 8%, tá? Esses dois, se eu não me engano, eles são da mesma, tá? Eu vou até fazer isso aqui com vocês para perceber o que eu tô falando, ó. Eu vou puxar um deles aqui, o outro é 0,76. Vamos ver se é o mesmo, tá? Ó, você vai puxar aqui, ó, 0,76 é esse outro aqui e o outro 0,3. Então, olha só, gente, neste único empreendimento aqui, eles têm uma quantidade bem significativa, ou seja, se esse ativo aqui no CRI Santo André, que está ainda em terraplanagem, der algum problema, eu estou falando de mais ou menos ali uns 15, 16% da carteira, afinal de contas tem, olha a quantidade de CRIs que nós temos aqui, tá bom? Mas eu não quero ficar detalhando muito especificamente cada um desses CRIs aqui, porque senão a gente ficaria muito preso a fundamentos que não são tão interessantes. Eu quero mostrar um pouco mais a respeito da própria rentabilidade, distribuição de rendimentos, para que você perceba algumas coisas. Tem uma tabela aqui que eles trazem em relação à média dos dividendos. Olha só, gente, vamos puxar um pouquinho aqui para o lado, né? Então, ó, você consegue ver que a média que o fundo está considerando é de R$ 1,44. Só que desde julho para cá, essa média que estava em 1,40, 1,46, né, essa média de 1,44, caiu para 1,30, 31, 32, 33. Ou seja, se a gente fizesse algumas contas bem simples aqui, você já começa a perceber que houve uma queda em relação aos rendimentos. Então, eu vou até puxar a calculadora aqui para a gente dar uma olhada, pegar na calculadora científica que fica um pouco mais fácil. Ó, antes a gente tinha 1,44 e agora nós estamos recebendo 1,3. Isso dá uma diferença de menos 9,72. Ou seja, a princípio, o que eu quero que você pense? Só essa queda aqui de rendimentos já trouxe uma queda de 9%. Então,
parte da queda você já consegue entender, pelo menos dentro do fundo. Por quê? Agora nós vamos passar para uma outra análise. Essa outra análise é muito importante de você entender, porque eu vou te falar um pouco sobre compressão de spread de crédito. André, que negócio difícil. Não, é bem simples. Eu vou te mostrar graficamente como tudo isso funciona e é bem simples, tá bom? Então vamos lá, vou trazer vocês aqui para a lousa para a gente entender um pouco, né? Eu vou fazer um gráfico que vai funcionar da seguinte maneira. O KCR é um fundo que ele é mais high yield, né? Então ele está pagando ali mais ou menos o seu IPCA mais 12, o que significa mais ou menos que ele teria uma curva mais ou menos assim, tá bom? Para ele chegar aqui a 12%. Legal, você entendeu o KCR? Eu vou até colocar aqui, ó, KCR, legal. Agora, você tem, por exemplo, o título IPCA que você comprou lá em 2023. Só que esse título IPCA, ele estava pagando IPCA mais 5, por exemplo. Legal. Então você vai ter uma linha que vai ficar mais ou menos assim. Tá bom? Aí você vai pegar o IPCA mais 5 e você vai estar aqui, por exemplo, no título que você comprou, um tesouro direto, tá bom? Que vai pagar para você IPCA, aí você comprou em 2023, tá bom? O IPCA você comprou em 2023. O que ocorre? Você agora em 2024 já está podendo comprar, por exemplo, Tesouro IPCA mais 7,2, 7,3. E aí, o que acontece? Agora você tem mais ou menos esta linha aqui, ó. Você vai para o Tesouro IPCA, tá bom? Mais 7%. E aí, tá bom? Você vai ter aqui o IPCA que você comprou agora em 2024. O que que acontece? E é isso que ninguém fala e que eu acho um absurdo as pessoas não comentarem isso daqui. Esta diferença aqui para esta diferença aqui. Essa compressão que a gente chama, ou seja, você está diminuindo a diferença que você tinha em relação ao título público e aquele título privado, né? Ou seja, o KCR, ele compra títulos privados, que são os CRIs. Agora, os tesouros IPCA, que são títulos públicos, pelo menos esses daqui que eu estou te mostrando, o Tesouro Direto, você tem que ter uma diferença maior. E quanto menor for essa diferença, consequentemente, você também tem que pagar menos por esse fundo. Essa, para mim, é uma das principais lógicas que você precisa ter quando você for analisar fundos de papel. A diferença em relação ao título público e a relação que você tem à carteira e olhar quando esse fundo se originou. Esse fundo, só para você ter uma ideia, se eu não me engano, ele mostra aqui que ele é de 2020. Eu vou até puxar aqui para vocês porque ele mostra quando que ele nasceu. Deixa eu até ver porque ele até mostra aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, setembro de 2022, perdão, falei 2020, é 2022. Ou seja, qual que era o título de Tesouro IPCA daqui para cá? Será que aqui a gente não tinha um Tesouro IPCA mais 4 e agora a gente está aqui num Tesouro IPCA mais 7? Essa diferença aqui de 3 pontos percentuais faz muita diferença em relação a esse spread que eu mostrei para vocês e eu acho que essa daqui é a forma mais clara de você compreender o que está acontecendo com esse fundo. André, então, se você pudesse resumir, primeira coisa, queda nos rendimentos, já aqui na ordem de 9%. Então, você poderia, a princípio, tirar 9% da cotação só em função disso. Segunda parte, aí eu acho que entra boa parte do que eu mostrei para vocês aqui a respeito de compressão de spread, que seria os outros 15, 20% que esse fundo caiu. Por quê? Porque o IPCA foi aumentando muito, o spread foi reduzindo demais e finalmente você vê comigo, e aí mais uma vez eu trago você para você ficar com essa percepção aqui, que houve esta diminuição muito, muito grande de spread. E isso é fundamental para você compreender a diferença do porquê que o KCR está caindo mais do que outros fundos imobiliários. E se esse vídeo de alguma maneira te ajudou, eu espero que você se inscreva aqui no canal. Vou deixar esse vídeo para você continuar seus estudos e aqui é a nossa área de membros para você conhecer vários benefícios que eu posso trazer para você. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!